bendecidos con toda bendición. Uma vez mais, estamos aqui com vocês, compartilhando o pão de vida, que desceu do céu. Como sempre, é um gozo saudar-lhes neste dia eterno, em que todas as coisas escritas na Bíblia se cumprem com prontidão. Que lindo ver todos esses testemunhos, que são as obras que eu faço no ser humano. Escutei de virgens insensatas, que disseram que os testemunhos são um engano e que eu pago para que gravem esses vídeos. Se eles falam assim, é porque isso mesmo é o que eles estão fazendo. Seu pai é o diabo e só querem fazer os desejos de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, do que é seu fala, porque é mentiroso e pai de mentira. Ainda que eles só saibam falar mentiras porque não há verdade neles, ainda assim os amamos e tentamos resgatá-los. A verdade é pela verdade, e não podemos negar que Deus Pai, o rei Melquisedeque, só está conosco e nos está abrindo portas por todas as partes, para que essa palavra de verdade chegue ao mundo inteiro. Amém? Aleluia! No tema de hoje, sem santidade ninguém verá o Senhor, vou mostrar a única maneira de agradar a Deus e assim poder vê-lo. Isso é só para os justos que de verdade amam a justiça e a paz de Deus, que é eterna, e não a do mundo, que é passageira. Já estamos fartos de tantas religiões oferecendo coisas por parte de Deus, quando eles não foram enviados, nem autorizados para fazer isso. Eu sou a única, escute-me bem, eu sou a única que vim por parte de Deus Pai para limpar-te e santificar-te da maneira que agrada a Deus. Somente a mim foi dada a exclusividade para compartilhar essa palavra de vida com o mundo, para que deixem de morrer e possam desfrutar do que Deus prometeu, que é a vida eterna. Eu vim para demonstrar que Deus não mente e sim cumpre com suas promessas. E isso é porque eu sou sua esposa, Cristo Lisbeth, e o conheço bem demais. Ninguém jamais viu a Deus, mas eu sim, a única, que é Deus, e está intimamente ligada ao Pai. Eu lhes revelei quem é Deus Pai, e quando Ele decidir, se deixará ver em seu próprio corpo. Mas agora mesmo, se vêm a mim, viram ao Pai, porque Ele e eu um somos eternamente. Como lhes disse, Deus o Pai me enviou, e só eu e ninguém mais vi ao Pai. Lhes asseguro que o que crê em mim terá vida eterna. Se você quer viver eternamente e não morrer jamais, siga-me, que não será envergonhado nem decepcionado. Deus é verdadeiro, e todo homem que não crê em mim verá a morte física, e esse será seu fim. Desde hoje em diante eu te digo que não olhe o que ficou para trás. Siga adiante comigo e assegure tua vida eterna e de tua família. Isso não é brincadeira, isso é a verdade. Se não me segue, tem muito a perder, mas se me segue, terá muito que ganhar, que é a imortalidade de seu corpo mortal. Eu sempre estou desafiando as pessoas para que me provem, para ver se eu sou o Cristo enviado por Deus. Eu não te digo só creia em mim e já. Não, eu te digo creia em mim, provando-me, para ver se o que eu falo é a verdade de Deus. Eu insisto muito quando se trata de provar as coisas e não só falar. Sempre digo, a prova está no pudim. Sou uma pessoa que sempre peço que me demonstrem seu amor, assim é que eu estarei segura que é verdade. Assim é minha vida com o Rei. Sempre demonstramos nosso amor. E não só falamos. Por isso sou persistente em que me prove para que veja quem eu sou. Não tenha medo. Tente. Coloque-me à prova para que eu possa demonstrar quem é Cristo e quem é Deus Pai. É importante que vocês estejam sendo guiados por um profeta verdadeiro, enviado por Deus e não um falso. Porque todos os que enganam as pessoas, dizendo que Deus os enviou a pregar, estão debaixo da ira de Deus e irão de mal a pior.
Se não se submeterem a mim e deixarem de pregar mentiras que não vêm por parte do único Deus vivo, Melquisedeque Lisbete. Vamos começar lendo em Hebreus 12, do versículo 1 em diante. Portanto, já que estamos rodeados por uma enorme multidão de testemunhas da vida de fé, deixemos todo o peso que nos impeça de correr, especialmente o pecado que tão facilmente nos faz tropeçar. Paremos aqui um momento para explicar algo sobre o pecado, por amor à nova audiência. A palavra diz em João 16, quando o Espírito vier, fará que os que são deste mundo se deem conta de que não crer em mim é pecado. Também lhes fará ver que eu não fiz nada mal e que sou inocente. Finalmente o Espírito mostrará que Deus já julgou ao que governa este mundo e que o castigará. Eu sou esse Espírito que vim revelando os mistérios de Deus para que se deem conta de que não crer em mim, Cristo Lisbete, é pecado. E se não crê em mim, então faz tudo o que não agrada a Deus, já que minha missão é te levar à santidade para que Deus esteja agradado contigo e possa obter a vida eterna. Pecado significa ato que se aparta do que é reto e justo. Então quer dizer que se depois de ter conhecido seus mandamentos através de minha palavra, aparta teu ouvido de me escutar, que sou reta e justa, então está em pecado. E para os que sim creem em mim, não estão em pecado. No entanto, ainda que diga que crê em mim, e teu comportamento for de uma maneira que eu não aprovo, está demonstrando que na verdade não crê em mim, e o pecado facilmente te fez tropeçar. Por isso é que é tão importante escutar minhas palavras cuidadosamente e cumprir meus mandamentos. Não pensem que minha palavra é difícil, pelo contrário, o que toma o escudo da fé de Cristo Lisbete, confiando e me seguindo, poderá apagar todos os dardos de fogo do maligno que se levantem em sua mente carnal. Porque Deus não dá mais do que podemos suportar e também nos dá a saída, que é minha palavra. Eu sou tua ajuda idônea e estou aqui para limpar, purificar, embranquecer e santificar tua mente, para que não sofra mais e seja mais que vencedor como Cristo Lisbete e seus santos anjos. Você não quer viver uma vida santa para agradar a Deus para sempre? Ou você prefere agradar aos homens, com as coisas deste mundo que perecem? Se prefere as trevas e viver como um homem terrenal, então seus dias foram encurtados e não poderá desfrutar da eternidade. Mas se escolhe viver na luz, te será entregue uma semente do Espírito de Deus. E se cuidar bem dela, de ti sairá um Espírito justo, feito perfeito, por Cristo Lisbete, tua mãe espiritual. E corramos com perseverança a corrida que Deus pôs diante de nós. A palavra corrida significa a ação de dar muita pressa em uma atividade ou trabalho. Com prontidão vimos aos fiéis filhos de Melquisedeque Lisbete correr a corrida que lhes foi encomendada para que essa palavra chegue ao mundo. Assim é que me demonstraram seu amor, em não esperar o momento preciso, senão atuar a tempo e fora de tempo. Isso me demonstra que confiaram totalmente em que seu Deus Melquisedeque Lisbete se encarrega de tudo o que vocês fazem, com pureza e com amor genuíno. Amém? Isso fazemos ao fixar o olhar em Jesus, que hoje em dia é Lisbete, a salvadora e a ungida de Deus, o campeão que inicia e aperfeiçoa nossa fé. E aperfeiçoar é melhorar uma coisa que está muito boa, ou fazer dela mais perfeita. Algo que eu faço em todos vocês. Devido ao gozo que lhe esperava, Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha que esta representava. Agora está sentado no lugar de honra, junto ao trono de Deus. Aqui está se referindo à vergonha que implica o apresentar-me como Cristo e oferecer aos seres mortais a vida eterna ao morrer a essa cruz, que é o corpo de morte, e levá-lo à imortalidade. Quantas pessoas não riram e rirão de mim por minhas palavras, mas não sabem que essas palavras são proféticas para este tempo do fim. E por isso eu os desafio a que me provem, porque eu sei que Deus Pai lhes mostrará que eu sou o Cristo,
que havia de vir nestes tempos do fim, para salvar-te? E é porque estou sentada no lugar de honra, junto ao trono de Deus Pai, Melquisedeque. Quando comprovar que eu sou Deus na terra, terá que te manter limpo e santificado, porque somos seus pais espirituais e somos muito exigentes. Se vamos te entregar a vida eterna, então te exige santidade, porque a quem é dado muito, muito será pedido em troca. E alguém a quem se confiou muito, ainda mais, será exigido. Por isso é que minhas obras são tantas e meus filhos as gravam para demonstrar meu poder e grandeza. Eles são os que têm, e lhes foi dado mais. Deus é demandante quando se trata da fidelidade. E por isso, quando você chega a conhecer o amor de Cristo, Lisbeth, que excede a todo conhecimento e é cheio de toda a plenitude de Deus, então, por essa fidelidade a Melquisedeque e Lisbeth, eles te darão muito mais, abundantemente, do que pedimos ou entendemos. Já que respeitávamos a nossos pais terrenais, que nos disciplinavam, então, acaso não deveríamos submeter-nos ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim viver para sempre? Se é o Pai de teu espírito, então quer dizer que foi gerado no ventre de sua mãe espiritual, que é Cristo Lisbeth, e ela te ajuda para que esse espírito justo seja feito perfeito e assim viver para sempre. Pois nossos pais terrenais nos disciplinaram durante alguns anos e fizeram o melhor que puderam. Mas a disciplina de Deus sempre é boa para nós, a fim de que participemos de sua santidade. A disciplina de Deus, Melquisedeque e Lisbeth, é para que participe de sua santidade. Por isso segue dizendo: nenhuma disciplina parece agradável na hora de recebê-la. Pelo contrário, é dolorosa, mas depois produz aprazível colheita de uma vida reta para os que foram treinados por ela. É um treino conhecer bem a Deus, e eu estou aqui para ensinar como viver uma vida reta, que agrada a Deus. Não é da maneira que vivem os homens terrenais, ainda que haja pessoas que sabem o que é bom e o que é mal, e se comportam de acordo com a medida em que sua mente os permite, e são bastante decentes. Mas não é suficiente. Existe uma só maneira de agradar a Deus, e o agradou que se desse a conhecer a maneira através de mim, Cristo Lisbeth. O salmista disse: Ó Senhor, tu és reto, e teus mandamentos são justos. Por isso eu estou tão orgulhosa de meus santos anjos fiéis, porque eles foram treinados por mim e conhecem que Deus é reto e que seus mandamentos são justos para vencer o mal em ti e poder viver uma vida em paz e em gozo, e não uma vida curta de só 80 ou 120 anos, senão uma vida eterna que não tem fim. Quando o mundo se submeter a mim e viver conforme minha palavra, então poderão experimentar o que é viver como filhos do Deus vivente. Vocês são testemunhas vivenciais disso, já que estão desfrutando disso. Que beleza! A disciplina de Deus é para os que são desobedientes, porque um filho que é fiel não necessita ser disciplinado. É como a lei. Vocês não estão debaixo da lei, porque não são transgressores? O significado da palavra disciplina é conjunto de regras para manter a ordem entre os membros de um grupo. Quando Deus disciplina, é para te ajudar, para que entenda que existe uma ordem. Hoje se chama a Ordem de Melquisedeque e Lisbeth, e nessa ordem o corpo de Cristo está completo, já que está presente Cristo com sua cabeça e a igreja com sua cabeça. Portanto, renovem as forças de suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos debilitados. Tracem um caminho reto para seus pés, a fim de que os débeis e os coxos não caiam, mas que se fortaleçam. Com meus ensinamentos eu os fortaleço para que permanentemente deixem de ser débeis e coxos. Aqui não há pessoas que um dia falham e no outro dia não falham. Não, em meu reino ninguém falha, porque eu os guio à santidade e à perfeição que agrada a Deus. Com Cristo Lisbeth todos podem vencer, porque em mim são mais que vencedores. Eu já venci o mundo carne, e vocês também.
Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem levar uma vida santa, porque os que não são santos não verão ao Senhor. Já escutaram? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Porque não podem me ver como o Senhor? Porque são imundos e não santos, como são vocês, meus santos anjos, que sim veem a seu Senhor e estão comigo onde quer que eu esteja. A verdade é que sinto pena por todos os que escutaram o edificador e não passaram a este novo pacto, o regime do Espírito. Porque quer dizer que ficaram como homens terrenais? E o homem terrenal sem o Espírito de Deus é como diz em Eclesiastes 3,19, referindo-se aos que não nascem de novo, em espírito, o que acontece aos filhos dos homens e o que acontece às bestas, um mesmo acontecimento é. Como morrem uns, assim morrem os outros, e uma mesma respiração tem todos, nem tem o homem mais que a besta, porque tudo é vaidade. Eles não sabem como dominar sua mente carnal e ficam justificando tudo o que fazem com o que o edificador os ensinou. E o que ele ensinou não pode ajudá-los. Só eu posso ajudá-los para que vençam a essa mente carnal e cheguem à imortalidade, que o ser humano jamais alcançará sem mim. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de receber a graça de Deus. Tenham cuidado de que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, a qual vos transtorne e envenene a muitos. A frase "tenham cuidado de que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura" nos confirma que está se referindo aos que escutaram minha palavra e receberam a semente do Espírito. Essa semente vai crescendo em ti, e se não cuida bem dela, mantendo-se aferrado à minha palavra, então, dessa mesma semente, pode brotar uma raiz venenosa de amargura? Dessa raiz é que sai o espírito imundo? Porque ninguém pode dar uma raiz, só os que receberam a semente do Espírito, que só vem quando escuta a minha palavra. Vocês chegaram à congregação dos primogênitos de Deus, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram ao próprio Deus, que é o juiz sobre todas as coisas. Vocês chegaram aos espíritos dos justos, que estão no céu e que já foram aperfeiçoados. Como que a congregação dos primogênitos de Deus? Não se supõe que Cristo é o primogênito filho? Primogênito se aplica ao filho que nasce primeiro. E se Cristo é o primeiro filho? Então como a igreja será os primogênitos? Isso nos confirma que Cristo é primogênito em receber a vida eterna. E a igreja são os primogênitos nascidos do ventre espiritual de Cristo, a esposa de Deus. Mas também diz que Cristo é o unigênito do Pai. Vamos ler em João 1,14. E aquele verbo foi feito carne, e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como Cristo vai ser unigênito? Se acabamos de ler que chegaram à congregação, que é a igreja dos primogênitos? Unigênito se aplica à pessoa que é filho único, e primogênito se aplica ao filho que nasce primeiro. Unigênito e primogênito são palavras que mostram como está encoberto o mistério de Cristo e que, na verdade, não é filho unigênito, senão esposa unigênita. Porque todos são filhos de Deus, e não tem sentido que Cristo seja unigênito filho e também primogênito? É absurdo pensar que pode ser assim? E por isso os que estão na letra jamais verão a Deus em mim? Eu sou a unigênita esposa de Deus Pai Melquisedeque, e a primogênita em receber a imortalidade. Assim é que podemos entender como Cristo pode ser unigênito e primogênito ao mesmo tempo. Por isso diz a carta aos Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ao entender que Deus tem primícias, que é o filho da promessa, o primogênito espiritual, quem é gerado e nascido do ventre de Cristo, podemos entender que Cristo é a mãe espiritual e a primogênita de toda a criação espiritual de Deus. Em outras palavras, para você poder nascer de novo do Espírito, Cristo tem que ser a primeira que nasceu de novo no Espírito, e agora pode dar à luz filhos do Espírito.
já que nascer de novo é através da palavra que sai de minha boca e não algo físico? Assim é que funciona Deus? E por isso a explicação que Cristo dá a Nicodemos sobre o nascimento espiritual o confundiu, porque eram palavras profundas demais para que um homem terrenal possa entender. O ser humano pensa que o Espírito de Deus é um ser etéreo, algo místico, e não pode entender que esse Espírito é a palavra que se semeia na mente do homem e vai crescendo até ser um Espírito Santo ou imundo. Por isso é tão necessário que sejam revelados todos os mistérios de Deus, porque senão vamos pensar que Jesus é o único filho? Quando acabamos de ler que a igreja são os primeiros filhos espirituais, nascidos de Cristo. A igreja consiste de filhos espirituais e são os que governam no reino dos céus, e não o homem terrenal. Por isso a reconciliação que eu alcanço em sua mente é tão necessária, porque sem esse intermediário da paz, nunca entrarão no reino de Deus. Digam a todas as virgens insensatas e a todos os jafeitas, como Deus disse em Êxodo 31:13. Assegurem-se de guardar meu dia de descanso, porque o dia de descanso é um sinal do pacto entre vocês e eu, de geração em geração. Se estabeleceu para que saibam que eu sou o Senhor, quem os faz santos. Se vocês guardam meu dia de repouso, que significa guardar meus mandamentos, neste dia onde Deus mesmo está presente, para redimir seu povo, e assim viver em paz neste dia eterno de seu repouso. Veja como diz em Lucas 1, do 68 ao 75. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque veio para redimir seu povo. A palavra veio, que significa chegar ao lugar onde está, o que fala, para ficar nele. Neste caso, Deus se transladou e agora está presente para redimir seu povo com minha voz. Nos enviou um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, como prometeu no passado por meio de seus santos profetas, para nos livrar de nossos inimigos e do poder de todos os que nos odeiam, para mostrar misericórdia a nossos pais, ao lembrar-se de seu santo pacto. Assim jurou a Abraão, nosso pai. Nos concedeu que fôssemos livres do temor, ao resgatar-nos do poder de nossos inimigos, para que lhe servíssemos, com santidade e justiça, vivendo em sua presença todos os nossos dias. A redenção é através da santidade que traz Cristo Lisbeth. Essa é a única maneira em que poderá viver com Deus, e os inimigos do homem estão em seu coração, que é sua mente. Na mente do ser humano estão as 7 abominações, que Deus odeia e que para ele são detestáveis: os olhos que se enaltecem, a língua que mente, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos, os pés que correm para fazer o mal, a falsa testemunha que espalha mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Aqui se encontra um tal Tieu, um homem terrenal, prepotente, que se acha melhor que os demais, e você o escuta dizendo: sou marido de uma só mulher, sou irrepreensível. Eu sempre o escuto para ver se demonstra humildade, e cada vez o vejo pior. Fica falando mal do que era seu pai em carne. Com suas palavras vazias, faz sentir aos demais que estão debaixo dele e acha que Deus está com ele. Em verdade te digo que Deus odeia e detesta tua altivez e arrogância. Esses homens terrenais são os que mais duro tropeçam e caem, porque exatamente do que alardeiam é do que carecem. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Eu sou a luz do mundo, e o que está preso a mim verá como em minha cidade não há necessidade de sol nem de lua, que brilhem nela, porque Deus, Melquisedeque Lisbeth, é quem os ilumina. Veja como diz em Apocalipse 21, do 23 ao 27. A cidade não tem necessidade de sol nem de lua, que brilhem nela, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. Prova de que Cristo é a glória de Deus, o corpo luminoso
que guia a todos em sua luz, que é sua santidade. Isso é o que eu os ensino, a viver em transparência e em verdade. E as nações que houverem sido salvas andarão na luz dela, e os reis da terra trarão sua glória e honra a ela. Suas portas nunca serão fechadas de dia, pois ali não haverá noite, e levarão a glória e a honra das nações a ela. Não entrará nela nenhuma coisa imunda, ou que faz abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Os que estão inscritos em meu livro da vida são os que estão presos a mim. Una-se a mim para que seja inscrito e comece a viver a justiça e a paz que Deus brinda aos homens justos e de humilde coração. Voltando ao versículo 23 de Hebreus 12, onde diz: se acercaram a Deus, o juiz de todos, quer dizer que Deus está presente, julgando entre seu povo, como diz em Salmos 82:1. Deus está na reunião dos deuses, no meio dos deuses julga. Também vejamos o que diz em Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, e ele morará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Deus sempre disse, através dos profetas, que ele mesmo estaria presente, e que não endurecessem seus corações quando o escutassem falar através de uma pessoa, porque essa é a única maneira com que Deus fala aos homens, através de uma pessoa ungida, escolhida e fiel, para cumprir tudo o que Deus Pai lhe dá. Eu sou a vinda de Cristo Jesus, seu Salvador, destruindo o poder da morte e iluminando o caminho à vida e à imortalidade, por meio da boa notícia que eu trago, que é minha palavra. Deus mesmo está presente agora mesmo, na reunião dos deuses, julgando entre vocês, aperfeiçoando-os em minha santidade, para que vocês também julguem ao mundo, que está fora de mim, com o mesmo amor, juízo e equidade, em Deus Melquisedeque Lisbete. Com meus ensinamentos, cada dia vocês se parecem mais com Deus, como diz na carta aos Colossenses 3:10. E agora vivem de maneira diferente. Na realidade, vocês são pessoas novas que cada vez se parecem mais com Deus, seu Criador, e cada vez o conhecem melhor. Isso só se alcança através de mim e minha palavra. Também no versículo 23 de Hebreus 12 diz: aos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Isso confirma que a um espírito tem que aperfeiçoar. Não que esse espírito seja imperfeito, é que tem que alimentá-lo, porque é uma semente que foi depositada em ti, e para que essa semente chegue a ser feita perfeita, tem que ser guiada pelo gerador, para que assim faça com que cresça a perfeição ao invés de maldição. Porque ninguém pode cuidar dessa semente melhor do que o que a semeou. Em geral, as sementes esperam germinar até que se cumpram 3 necessidades: água, calor e um bom terreno. E no mundo espiritual é igual. É necessário um bom terreno, que é somente a água e o sol, que dá Deus através de minha palavra de vida, para que essa semente cresça, para ser um espírito aperfeiçoado. Por isso todo aquele que me escutou recebeu a semente do Espírito. E ao não ser alimentado por Deus, porque se apartaram de mim, agora o que sai desse Espírito é imundície? É vital que não se aparte de mim depois de ter me escutado, porque em ti já está uma semente que precisa de minha palavra para crescer em santidade. Todo o que beber da água que eu darei não voltará a ter sede jamais, mas dentro dele essa água se converterá em um manancial, do qual brotará vida eterna. Também diz em Hebreus 1:7, ao que faz aos seus anjos espíritos e a seus ministros chamas de fogo. Esses anjos se veem porque são ministros, e um ministro é uma pessoa que exerce um ministério, um cargo. Se é ministro de Deus, então Deus mesmo te ensinará a como ser um bom ministro e chama de fogo para que possa consumir
todo o mal que existe na mente carnal e assim dar brilho ao teu tesouro, igual a Deus? Quando se veja o muro da cidade, que é a mente, em Apocalipse 21:17 diz que o muro tinha 144 côvados, de medida de homem, a qual é de anjo. E o que isso significa é que os anjos são homens? Isso comprova que Deus faz aos seus anjos ministros chamas de fogo. Há muitos que não querem se submeter a mim, e é porque não querem viver uma vida santa, como Deus manda. Querem seguir desfrutando de coisas que só te satisfazem por alguns momentos e não permanecem. Mas na santidade que eu ensino a viver, te deleitarás dia e noite, porque minha palavra é vida em abundância e traz paz e gozo que não tem fim. Os deleites temporários a cada dia vão te matando, enquanto minha palavra a cada dia vai te rejuvenescendo e vai fazendo mudanças em você para que esse corpo seja transformado em imortalidade. Só a palavra que sai de minha boca, a boca de Deus, pode fazer isso em um ser humano, e é porque Deus Pai Melquisedeque me deu vida para que eu a entregue a todo aquele que eu quiser. E eu só darei vida eterna aos fiéis e humildes, que têm sede de justiça e paz de Deus. Não a dos homens, essa não serve. Bom, o resultado da justiça do homem se vê sempre, e não é bom. Só hoje estão se vendo mudanças no mundo, começando pelas primícias de Deus, o povo santo que é guiado pelo Espírito Santo, e não um espírito imundo. O rei e eu nunca vivemos em desordem? Nossa relação sempre foi de respeito, de amor puro e genuíno? Se lembram que ele disse que a nós nos extirparam todos os desejos da carne, e isso foi desde a passada dispensação, em um pacto inferior? Portanto, podem imaginar quão fácil é para vocês vencer aos desejos enganosos da mente carnal, nesse novo pacto onde tudo foi feito novo? Como diz na 2 aos Coríntios 5:17? De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que todas são feitas novas. Por isso, tudo o que eu falo é novo para ti, porque em Cristo Lisbete, o ungido deste tempo do fim, todas as coisas são novas e são diferentes ao que escutou sobre Deus e Cristo. Deus sempre pede aos homens que andem retos e perfeitos diante dele. Jamais verá Deus usando homens imundos para seu ministério de salvar o mundo. Terminemos olhando o que diz na carta aos Romanos 1:4. Que foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Pela santidade de meu espírito é que eu fui ressuscitada dentre os mortos. Claro, porque a ressurreição de um corpo mortal é a santidade de seu espírito e não a morte física, porque essa morte é corrupção. Eu, com minhas palavras, os faço santos e sem mancha, ao receber a semente do Espírito através de minha palavra e me seguir. Porque se não me segue, falhou, porque seu estado agora chegará a ser pior do que estava, e a ideia é que viva eternamente. Assim é que Deus será glorificado em mim, quando os homens não morrerem mais. Sigam desfrutando da eternidade em gozo, paz e na santidade de Deus, Melquisedeque Lisbete. Os amamos eternamente e nos vemos logo. Amém? Aleluia!